O elefante é um mamífero de grande porte que vive em algumas regiões da África e da Ásia. Atualmente, existem 3 espécies de elefantes: o elefante africano, o elefante da floresta e o elefante asiático. O elefante africano, também conhecido como elefante da savana, é o maior animal terrestre. Só não é o maior animal de toda a Terra por causa da baleia azul, a rainha dos mares. Elefantes são animais herbívoros. Isso significa que eles se alimentam basicamente de vegetais, como ervas, folhas, frutas, raízes, caules e grãos. Sabe a tromba que todo elefante tem? Com ela os elefantes conseguem colher esses alimentos e levá-los à boca. Por serem animais tão grandes, não é difícil imaginar que os elefantes sejam grandes comilões. Sabe quantos quilos de vegetais um elefante adulto come por dia? Entre 70 e 150 quilos. Para você ter uma ideia, nós, os seres humanos, comemos cerca de 3 quilos de alimentos por dia. Como se pode imaginar, ingerir tanta comida leva tempo. Mas os elefantes não estão preocupados com isso. Eles podem passar mais de 15 horas por dia se alimentando. Todos sabemos que elefantes são bem pesados. Os maiores e mais pesados são os africanos. Um adulto fêmea dessa espécie pesa de 2 a 3 toneladas e meia, enquanto um macho pode chegar a 6 toneladas. A altura dos elefantes da savana é entre 2 e 4 metros de altura. Já os elefantes da floresta, embora parentes dos da savana, são mais baixinhos, entre 1,5 metro e 2,85 metros. Elefantes asiáticos têm em média 2,75 metros de altura. Você sabe para que serve a tromba do elefante? A tromba, um misto de nariz e lábio superior, é a marca registrada do elefante. Ela chama a atenção principalmente por seu aspecto curioso, mas não podemos nos esquecer que esse tubo flexível e longo, com cerca de 2 metros de comprimento, exerce funções importantíssimas. Com a tromba, o elefante consegue agarrar coisas, das mais leves às mais pesadas, sendo muito usada para coletar alimentos. A tromba serve para respirar, e também para cheirar. Com a tromba, o elefante consegue coletar uma grande quantidade de água para depois esguichá-la na boca. Elefantes gostam de nadar, e nadam super bem. Para respirar, eles mantêm a tromba para fora da água. Durante o ritual do acasalamento, a tromba é usada para acariciar o parceiro. Elefantes vivem de 60 a 70 anos, embora haja relatos de indivíduos que passaram dos 80. Como já dissemos, um elefante passa 2/3 do seu dia comendo. Há dias em que andam mais, outros em que andam menos, isso depende da quantidade de comida disponível. Quando acaba a comida num determinado lugar, eles migram em busca de recursos. Ou seja, boa parte da vida de um elefante é dedicada ou a comer ou a procurar alimentos. Outras atividades diárias às quais os elefantes se dedicam são a limpeza e a hidratação do seu corpo. Uma característica importante da vida dos elefantes é que eles são animais bem sociais. Elefantes vivem em manadas, algumas delas compostas por dezenas de membros. Manadas de elefantes africanos chegam a ter 70 indivíduos. Já os elefantes da floresta vivem em grupos menores, geralmente inferiores a 10 membros. Um dado interessante é que essas manadas são lideradas pelas fêmeas mais velhas. Ou seja, entre os elefantes, impera o matriarcado. Os machos se desgarram da manada no período da adolescência para viver em grupos menores com outros machos. Na fase adulta, levam uma vida solitária, e só costumam dar as caras na época do acasalamento. Quando as fêmeas entram no cio, elas enviam sinais de que estão prontas para procriar. Esses sinais são principalmente auditivos, infrassons, e químicos, uma espécie de perfume na urina. Machos conseguem captar esses sinais a quilômetros de distância. Do lado dos machos, há uma condição para o acasalamento, chamada musta. Quando o macho chega ao musta,
seus níveis de testosterona disparam, aumentando em mais de 50 vezes. Isso transforma os machos em touros vorazes extremamente agressivos. Nos períodos de acasalamento, confusões entre machos na disputa por fêmeas são bastante comuns. Conseguem acasalar os machos maiores, mais fortes e mais aptos. É assim que funciona no mundo animal. O cio da fêmea dura em torno de 2 dias. Nesse tempo, ela pode acasalar com mais de um macho. A gestação dos elefantes é bem longa se comparada com a dos seres humanos. São, em média, 22 meses de gestação. Nenhum outro mamífero fica tanto tempo dentro do útero materno. Elefantes africanos nascem com mais ou menos 100 quilos, e pouco menos que 1 metro de altura. Apesar de todo esse tamanho, os filhotes são dependentes da mãe por um longo período de tempo. Filhotes de elefantes africanos podem mamar até os 5 anos e só adquirem total independência aos 8 anos. Poucos animais são capazes de fazer mal a um elefante. Também, com um tamanhão desses, quem é que se atreve a mexer com o bicho? O único predador do elefante asiático, por exemplo, é o tigre de Bengala, e olhe lá. Mas com o homem a coisa é diferente. A caça é uma atividade que há séculos vem dizimando as populações de elefantes. Um dos maiores interesses dos caçadores é o marfim, matéria que tem elevado valor de mercado e é usada na ornamentação e na confecção de objetos. Apesar da proibição do comércio de marfim obtido de elefantes mortos, após 1990, a compra e venda ilegais ainda são uma realidade. Outros fatores de risco para as espécies de elefantes, além da caça, são a perda, fragmentação e degradação de seus habitats. Problema que é ainda mais grave na Ásia, continente com grande densidade populacional. E aí, gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o próximo. Abraços e até lá!